só temos o que agradecer ao nosso Deus, agradecendo também ao nosso presbítero Edivaldo, ao nosso pastor Nelson também, por nos conceder essa oportunidade, por nos confiar essa noite para trazer uma palavra da parte de Deus ao coração da igreja, não é? Em tempos tão difíceis, em tempos tão complicados para a nossa vida, nada melhor do que nós estarmos realmente no melhor lugar, não é? Nós estamos exatamente diante da presença de Deus. E aqui, amados irmãos, Ele se revela para nós, aqui Ele fortifica o nosso coração, aqui nós saímos fortalecidos, porque é Ele que faz isso, amados irmãos, em nossa vida, amém? Meus amados irmãos, eu estava meditando nesse dia acerca da palavra que deveria trazer nessa noite, e o Senhor, Ele propôs esse texto ao meu coração, e eu gostaria de recapitular aqui com os irmãos. Marcos, capítulo de número 8, e os versículos de número 22 ao versículo de número 26. Abra sua Bíblia, deixe ela aberta no decorrer desses minutos, e eu peço encarecidamente a sua atenção nessa noite. Eu creio que Deus ele vai continuar falando com você. Ele já falou de uma forma poderosa aqui. Ele já falou por intermédio dos louvores, por intermédio das saudações. Mas se existe alguém que precisa mais de Deus aqui nessa noite, então Ele está aqui para te dar uma resposta nessa noite. Nos diz assim a palavra do Senhor: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e pondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Eu vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tomou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Meus amados e queridos irmãos, nós temos aqui lido uma narrativa que é singular. Se os irmãos observarem nos outros evangelhos, no evangelho de Mateus, no evangelho de Lucas e no evangelho de João, não é relatada essa história, exatamente porque Marcos ele fez questão, não é, de ser o único escritor a escrever esse relato, porque o chamou a sua atenção. Meus amados e queridos irmãos, a narrativa vai nos contar que quando Jesus chegou a esse vilarejo, a essa aldeia chamada Betsaida, as pessoas costumavam se aglomerar aonde Jesus estava, porque a presença de Jesus trazia benefícios para a vida das pessoas. Geralmente as pessoas eram curadas quando Jesus tocava, ou então quando elas tocavam em Jesus. Nós observamos que as pessoas eram restabelecidas, pessoas eram libertas, outras eram perdoados seus pecados. Então a multidão costumava a estar onde Jesus estava. Não é? E é por esse motivo que nós estamos aqui nessa noite. Nós só estamos aqui reunidos nessa noite porque nós sabemos que Ele é digno de todo louvor e de toda glória. E que se Ele quiser fazer alguma coisa aqui nessa noite, Ele faz. Ele pode curar nessa noite. Ele pode batizar com o Espírito Santo. Ele pode ainda operar maravilhas no meio de nós aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. E o povo, sabendo disso, amados irmãos, o procurou, queria estar perto de Jesus. E a Bíblia diz que a multidão daquela aldeia resolveu pegar aquele homem que estava cego e o trouxe até a presença de Jesus. E disseram: Olha, mestre, sabemos que o Senhor pode curar. Então coloca a tua mão sobre a vida desse jovem e o Senhor vai trazer a cura para a vida dele. Só que é interessante, amados, é que Deus ele não faz as coisas muitas vezes do jeito que a gente quer. Muitas vezes Ele nos ensina e nós temos que se conter com a vontade dEle.
Em vez de Jesus obedecer ao pedido da multidão, Jesus pega aquele moço e o leva para um lugar bem distante. Porque tem momentos que Deus trata conosco no meio do seu povo, mas tem momentos que Ele quer tratar com a gente particularmente. Receba essa palavra nessa noite. Se Ele não tratar contigo aqui nessa noite, mas Ele pode tratar com você dentro do seu quarto quando você for orar. Ele pode tratar com você individualmente. E talvez Ele te trouxe aqui nessa noite para você ouvir essa palavra da parte dEle. Se prepara. Que um momento ou outro Ele vai ter esse encontro com você. Ele teve esse encontro com Jacó. A Bíblia diz que Deus permitiu que acontecesse muitas coisas na vida de Jacó. E de repente, amados irmãos, Jacó teve que lutar a noite inteira com o Senhor. Para que ele pudesse receber o milagre. Existem pessoas aqui, amados irmãos, que não receberam ainda o milagre da parte de Deus porque ainda não entenderam algo. Você precisa travar uma luta com Deus. Aleluia. Talvez tu já travasses uma luta com o inimigo das nossas almas. Talvez tu já travasse uma luta com a tentação, com o mundo, mas tu precisas também travar uma luta de joelho com o teu Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir essa verdade. Você precisa lutar com Ele. Talvez tu não conseguisse porque tu ainda não entendesse que essa luta é diretamente com o teu Deus. Tem que travar uma luta com Ele. E nós observamos, amados irmãos, que Jesus ele leva aquele homem exatamente para o particular. Porque Jesus queria tratar com ele. E nós observamos, amados irmãos, que Jesus pega e o toma pela mão, no versículo 23. E levou para fora da aldeia. E agora, amados irmãos, o que eu acho interessante é que Jesus ele tem os seus métodos de operar. Se os irmãos observarem, nos milagres de Jesus, ele nem sempre utiliza os mesmos métodos. Nós observamos que a única vez em que Jesus ele pega a saliva e coloca no olho dos cegos é exatamente no capítulo 9 de João. E exatamente aqui nesse texto. E nós entendemos, amados irmãos, que para cada um, Jesus ele tem um método diferente. Para alguns ele fala por intermédio dos sonhos. Para outros ele fala usando alguém. Para outros ele fala se utilizando da palavra. Ele tem os seus meios de tratar com o seu povo. Ele sabe como tratar com a tua vida. Ele sabe como tratar com teu esposo. Ele sabe como tratar com os da tua casa. Se prepara porque ele tem os métodos. Ele tem os métodos certos. Não se engane. Deixe Deus no controle. Ele sabe como operar. Ele usou os métodos, amados irmãos, diferentes. O que eu acho interessante, amados irmãos, é que com José, ele dá sonhos e fala que José vai se tornar um governador. Com Abraão, ele chama Abraão de forma audível. Abraão, sai da tua terra. Aleluia, glória. E vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ele tem os seus métodos de falar nessa noite. Talvez você nem queria ouvir essa palavra. Talvez tu nem quisesse estar aqui nessa noite, mas ele te trouxe para que você ouvisse essa palavra nessa noite. Receba essa palavra em nome de Jesus. Adore a Ele está aqui. E Ele vai operar conforme o seu método na vida de cada um aqui nessa noite. Quem vem com o objetivo de adorar, se prepara porque Ele vai te tocar de uma maneira especial nessa noite. Receba a presença dela aí nessa noite. Ele pode te curar essa enfermidade que está te incomodando nessa noite. Ele tem o método certo para arrancar essa enfermidade. Ele pode arrancar essa preocupação do teu coração, essa angústia, esse sentimento de preocupação no teu coração que te angustia. Você não sabe o que vai acontecer no amanhã. Ei, Deus sabe. O método
método certo para solucionar esse problema nessa noite. Receba a presença dele nessa noite em nome de Jesus. Receba o batismo dele nessa noite. Ele pode te batizar nessa noite. Ele veio aqui para te tocar nessa noite. Tu pedisse para que ele falasse contigo e ele estará aqui nessa noite a falar contigo nessa noite. Recebe, servo de Deus. Recebe, servo de Deus, a palavra dele nessa noite. Glória a Deus. E a palavra de Deus, amados irmãos, ela vai nos dizer, amados, que Jesus pega o mundo e cospe exatamente, amados irmãos, colocando nos olhos daquele homem. E o que eu acho interessante é que depois que Jesus ele faz isso, amados irmãos, é o único milagre, se os irmãos observarem, Jesus ele toma essa atitude. Jesus pega, coloca a mão e depois ele pergunta para o cego se o cego ele está vendo alguma coisa. Eu acho interessante, amados irmãos, é que cada milagre de Jesus tem um ensinamento para nos ensinar. Jesus, além de curar, além de resolver o problema, ele tem algo para nos ensinar. E existe uma lição espiritual aqui para que nós venhamos a aprender. E a Bíblia diz que quando Jesus ele pergunta isso, amados irmãos, aquele homem diz, levantando ele os olhos, disse, eu vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Perceba que esse homem, ele não recebeu a restauração por completo. Existem coisas, amados irmãos, muitas vezes em nossa vida, que são resolvidas de uma forma progressiva. Foi o caso desse homem. Se os irmãos observarem, muitas vezes as pessoas receberam a cura de Jesus apenas com uma palavra. Jesus dizia, sai, e o milagre acontecia. Jesus dizia, vai, que o teu servo está curado. Mas aqui, Jesus pergunta para ele, tu está vendo alguma coisa? Ele disse, eu estou vendo. Mas eu estou vendo meio que embaraçado ainda. Aí Jesus disse, não. Então eu preciso tocar novamente. E nós observamos depois que Jesus ele toca novamente, aí é que ele consegue ser restaurado e consegue ver plenamente. E aqui nós aprendemos, amados irmãos, que existe ainda pessoas que estão aqui nessa noite, que estão com a sua visão distorcida. Estão enxergando as coisas de um jeito que não era para enxergar. Aleluia! Glória a Deus! As pessoas estão apavoradas com tudo que está acontecendo. E muitas vezes o medo, amados irmãos, se torna em um pavor e faz com que a gente veja coisa que não era para ver. Os discípulos estavam no barco. E Jesus estava orando no monte. E a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, de repente Jesus veio andando por cima das águas. Os discípulos estavam tão assombrados, estavam tão temerosos, que eles não perceberam que era o mestre que vinha andando sobre as águas. O medo muitas vezes destroça a realidade. É isso que está acontecendo com muitas pessoas. Mas eu gostaria de te dizer, é Jesus que vem andando por cima das águas. É Ele que está andando. Ele não vai deixar você perecer no meio dessa tempestade. Essa tempestade não vai derrubar o seu barco, porque Ele tem o domínio de todas as coisas, como já foi falado aqui. Ele tem o domínio na palma das suas mãos. Nós observamos, amados irmãos, que Saulo, que posteriormente passou a ser chamado de Paulo, amados irmãos, ele tinha uma visão distorcida. E foi necessário que Jesus tivesse um encontro com ele para que os olhos dele pudessem ser abertos espiritualmente. Ele estava perseguindo a igreja. Se os irmãos observarem Atos capítulo 9,
Ele perseguia porque ele pensava que ele estava fazendo aquilo que era certo. Perseguia, oprimia. Alguns historiadores dizem que ele chegou a dizimar mais de 10.000 cristãos. Mas ele pensava que estava fazendo certo. Mas a Bíblia diz que quando ele foi a caminho de Damasco, a Bíblia diz que um clarão do céu cercou ele. Paulo, ele cai, e quando ele cai, ele fica cego. Amados irmãos, e a partir daquele momento, ele passa a obedecer e a ouvir a voz de Jesus. Mas o que eu acho interessante é que aquele homem que estava arrogante, que estava perseguindo a igreja, ele ouve a voz de Deus de uma forma mansa e diz: o que é, Senhor? O que é que tu queres que eu faça? E Jesus disse: olha, tu vai para Damasco. Aleluia, Jesus. E na tua casa vai chegar um homem, ele vai colocar a mão sobre a tua cabeça. E eu vou fazer um milagre na tua vida. E a Bíblia diz, amados irmãos, que quando Ananias chega na casa de Saulo e ora por ele, a Bíblia diz que as escamas dos olhos de Paulo caem. Porque ele estava com uma visão materialista. Ele estava com uma visão totalmente voltada para esse mundo. Mas quando Jesus vem com o homem, ele restaura a sua visão. Existem pessoas aqui que nessa noite que precisam desse segundo toque de Jesus. Pode ser que ele toque você aqui nessa noite, no meio do povo de Deus, mas pode ser que ele toque você quando você chegar na sua casa. Se prepara. Porque Jesus te trouxe aqui para que você ouvisse essa verdade dele. Se prepara que ele vai começar a mostrar as dimensões do céu. Ele vai começar a te mostrar algo glorioso da sua parte. O moço de Eliseu não conseguia enxergar. Ele viu uma multidão de cavaleiros, realmente um exército muito grande. Mas o homem de Deus tinha os olhos espirituais abertos. E ele disse: Senhor, abre os olhos do moço. E a Bíblia diz que quando ele colocou a mão, os olhos do moço começou a abrir. E ele viu cavalos e soldados de fogo protegendo o homem de Deus ali naquele lugar. Glória a Deus. Se você ainda não teve essa visão, se prepara. Peça para que Deus te toque nessa noite e restaure a sua visão nessa noite. Ele quer te mostrar coisas grandes. Ele quer te mostrar coisas gloriosas. Quer te mostrar que existe algo grande lá no céu te esperando. Aquilo que o homem não viu, aquilo que nunca subiu a mente do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo disse que tem por certo que as aflições do tempo presente não vão se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glória a Deus. Receba essa palavra nessa noite. Essa palavra vem de Deus para o teu coração. Ele sabe realmente a tua necessidade, meu amigo. Ele sabe, e por isso que ele te trouxe aqui para ouvir essa verdade. Glória a Deus. E esse homem teve a sua visão restaurada. E é isso que Jesus ele quer fazer. Muitas vezes nós temos uma visão, amados irmãos, meio que distorcida do nosso Deus. Pensamos que muitas vezes ele não pode usar situações para fazer com que a gente se torne uma pessoa melhor. A Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados por Deus. Deus tem um propósito nessa adversidade que está assolando o Brasil e o mundo. Ele tem uma finalidade. E no final de todas as coisas, Ele irá revelar o porquê. Ele tem um propósito. E nós iremos conhecer. Apesar dessa pandemia paralisar tantas pessoas, mas Jesus está salvando almas. Milhões de almas estão se voltando para o Senhor. Estão começando a acreditar naquilo que está na palavra de Deus. Muitos homens que não acreditavam estão começando a acreditar naquilo que está na palavra de Deus. Deus tem os seus propósitos. Deus tem as suas finalidades. Que nós possamos a cada dia confiar nele, entregar aquilo que nós não entendemos para ele. Nós não entendemos, mas ele está no controle. Ele está no domínio de todas as coisas. E desde já eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.